João batizou Jesus. E ele sendo batizado, a Bíblia diz que se ouviu uma voz que vinha do céu e que dizia: "Este é o meu filho amado, a ele ouvir", ou seja, nele eu me alegro. Então, o significado do batismo, quando uma pessoa toma a decisão e vai se batizar, é porque ele já aceitou o batizador com fogo. Ele aceitou, agora ele tem que se batizar para se cumprir a justiça. E o batismo, quando nós descemos as águas, significa que nós estamos sepultando os nossos pecados. Sepultando. E nesse sepultamento significa que estamos morrendo. Morrendo por quê? Morrendo para as coisas que nos levam a pecar, que nos levam a errar. E aí, quando saímos do batismo e levamos a sério a nossa caminhada com Deus, então haverá o segundo batismo, que é o batismo com fogo, que é o batismo do Espírito Santo. E o que significa o batismo do Espírito Santo? Significa que a pessoa que é batizado, ele recebe dons. Dons de falar, língua que ele nunca aprendeu na sua vida. Porque são linguagem do Espírito de Deus. Quando a pessoa tem o dom de interpretá-lo, então ele edifica a igreja quando alguém está falando em língua, através do Espírito, e ele sabe o que o Espírito Santo está dizendo através da língua, ele está edificando a igreja. Mas se a pessoa não tem, mas que fala em língua, a Bíblia diz que ele edifica a si mesmo. Eu quero dizer para os irmãos que, quando eu fui batizado nas águas, quando eu aceitei Jesus, eu não conhecia a Bíblia, só tinha uma religião. Mas quando eu fui na igreja do Evangelho Quadrangular há 47 anos atrás, pastor Divo Sorto, nunca tinha me visto na vida. Eu fui na igreja e ele começou a pregar. E a pregação que ele estava fazendo parecia que ele me conhecia. E o que ele falava condizia com tudo o que eu passava na vida e o que eu era. E na trajetória da mensagem, veio um grande arrependimento e eu percebi que eu estava bem longe de Deus. Quando isso aconteceu, as lágrimas eu não podia mais conter. Então houve o apelo. Quem queria aceitar Jesus como único e suficiente Salvador pessoal. Eu não entendia, nem compreendia, mas uma coisa estava mudando em mim naquele momento. E eu fui para a frente para receber a oração de perdão. Para que ele falou, se alguém quisesse entregar a sua vida para o Senhor, era para ir no altar. Eu fui e me ajoelhei
E ele falou: essa oração é para que Deus perdoe os vossos pecados e lave com o seu sangue os pecados e que escreva o nome no livro da vida. Eu fui, aceitei Jesus, recebi a oração, parece que saí dali uma outra criatura. Ali um mês tinha batismo nas águas, também não sabia muito o que significava, não fiz curso para me batizar, como muitos fazem curso, aprende, mas não é o curso que muda a gente, irmãos, é o Espírito de Deus. Me batizei nas águas. Então o pastor, de vez em quando a minha esposa sempre está se comunicando com ele até hoje, falou: vocês que foram batizados nas águas, veja bem como é que eram as coisas. Nós vamos fazer uma reunião de oração com vocês toda a segunda-feira, para que vocês recebam o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo. E eu fui. Criei e fui. Fui na primeira, fui na segunda, na terceira, na quarta, eu recebi o Espírito Santo. Batismo. Se vocês me vissem naquele dia, vocês diriam que eu estaria com uns litros e pouco de pinga na cabeça, que eu fiquei bêbado. Bêbado, trabalhando. Por quê? Porque eu fui tomado por aquele poder sobrenatural e a minha carne não tinha mais força. Eu saí trabalhando, caindo e se levantando. E lembro até hoje das palavras que ele disse. Ele disse assim: não fiquem com medo. O irmão Antônio está embriagado pelo Espírito Santo. Foi então que começou a minha jornada, irmão. Eu comecei a pregar a palavra. E a primeira mensagem foi num culto direcionado por um presidente de grupo de homens. E ele me escolheu para pregar naquele dia. Eu nem sabia. Eu fui lá no culto dos homens. Ele falou para mim: o irmão prega hoje para nós. Eu não entendia a Bíblia de jeito nenhum, irmão. Tinha dificuldade para ler. Eu leio mais um pouco agora porque eu entrei na escola do Mobral para me aprender. Porque eu tinha que fazer curso. Eu não tenho vergonha de contar, irmão. Porque quem faz a obra é o Espírito de Deus. É claro, você tem que se esforçar, né? Então, quando eu recebi aquele convite para pregar, eu lembro como se fosse hoje, disparou meu coração. Batia e dava aquele tremor ruim. E eu já veio o pensamento de dizer: não, eu não vou pregar, eu não sei pregar, eu não vou. Mas na mesma hora eu pensei: mas se eu rejeitar uma oportunidade de falar de Deus. Então dobrei meu joelho e pedi para o Senhor: Senhor, acalma o meu coração. Me dá sabedoria para pregar. E eu comecei, irmãos, então, a pregar a palavra. E eles tinham um gravadorzinho, lembro até hoje. E eu preguei, foi poucos minutos, acho que uns 15, 20 minutos.
De repente, aquela voz ali de parte de mim, e eu alegre que eu estava, porque pregando a palavra de Deus, e aquela alegria do Espírito, aquela coisa toda. Aí aquela pessoa pregando ali, eu perguntei, o irmão Gerson era o presidente do grupo. O que está falando aí? Ele olhou bem para mim e disse assim, o senhor está pregando. Eu não conhecia nem minha voz, porque era diferente, irmão. Então, naquela noite, eu entendi que Deus tinha me chamado para pregar a palavra de Deus. E foi então que eu comecei a trabalhar na obra. E comecei a ganhar alma. Eu orava por pessoas, Deus curava. E eu era convidado. E Deus tem obra para fazer no nosso meio, nesse sentido, irmãos. Então, irmãos, batismo com o Espírito Santo não é para você se exibir e falar língua e essas coisas. Batismo no Espírito Santo é para você matar a obra da carne, o desejo da carne. Porque nós não estamos num corpo de glória, mesmo que nós se batizamos e viemos na igreja. A carne é carne. Então nós temos que trabalhar, lutar, orar e obedecer e ouvir a voz do Espírito de Deus para nós não pecar. Porque se você tiver mais no Espírito, você vence a obra da carne. Se você tiver na carne, o Espírito começa a perder. E o inimigo começa a usar essas brechas para fazer a pessoa perder aquela alegria da salvação. Porque servir a Deus é ser alegre, irmãos. Ter alegria. Alegria que você não pertence a esse mundo. Você está aqui por uma passagem, mas a tua pátria, a tua casa, não pertence aqui, não. A nossa casa está no céu. E o Senhor foi preparar para mim e para você. Porque antes de Jesus, irmãos, subir para o céu, ele falou para os discípulos, convém que eu vá, porque se eu não for, Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviarei o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, mas vós conheceis. Estará convosco e habitará em vós. Entendeu? Por exemplo, a igreja pentecostal, ela nasceu há muitos anos atrás, no tempo das perseguições, das lutas e das dificuldades. A Bíblia dá a entender que Jesus disse que era para ir para Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Para receber a promessa do Pai, ou seja, renovação no Espírito. Querendo ou não querendo, irmãos, nós somos corpo, alma e espírito. O corpo trabalha a carne. O espírito é Deus quem dá. Mas a alma que pecar, essa morrerá. E a Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Foi por esse motivo que Jesus veio a esse mundo, irmão. Você não precisava. Ficava na lei mesmo. Mas foi por esse motivo. Então, o pecado foi passando de geração em geração,
e todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Significa que a pessoa está morta, irmãos. Desculpa a expressão da palavra, mas a pessoa que está no pecado está morrendo. E precisa rever, procurar, tomar uma decisão, reconciliar com Deus imediatamente. Por quê? Por que está morto? Porque a única coisa que a Bíblia diz que o que separa nós de Deus é o pecado. E o pecado sendo consumado gera morte. Mas quantas pessoas aí que estão vivas e fazem isso? Não, estão vivos no sentido da carne. Mas no sentido de para morar com Deus é preciso procurar se santificar um pouco. Buscar a presença de Deus. Porque na Bíblia está escrito, para nós ser transformado a nossa mente, para que nós venhamos experimentar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Mas tem que transformar a mente. Porque a mente, ela não estando transformada, ela capta tanta coisa. E ela começa a trazer pela mente essas coisas. E aí começa a pessoa não ter força para dominar aquilo. E se você busca Deus, e se você serve a Deus de coração, tenta da melhor maneira possível a servir a Deus, Deus vê os nossos esforços e Ele começa a trabalhar e nos ajudar. Nós vimos várias mensagens sobre solo, semente plantada. A semente é plantada, mas se nós não cuidar dela, vêm as ervas daninhas e sufocam e matam. Precisamos receber essa autoridade. Mas como recebemos essa autoridade? Antes de nós, irmãos, tomar uma decisão, temos que pensar e meditar. Meditar. Porque se nós meditamos, nós sabemos a decisão a tomar. Se nós se precipitamos nas nossas tomadas de decisão, algumas dão certo e algumas não dão. Então, o batismo é para cumprimento da justiça de Deus. Todo aquele que desce às águas batismais está cumprindo com a justiça de Deus. Ele já recebeu a salvação, porque a salvação é de graça e é através de Jesus Cristo. Se ele vai descer às águas do batismo, é porque ele já aceitou Jesus, já aceitou a salvação. Então, por essa razão, aqui em Marcos, capítulo 1, verso 9 e 11, também em Lucas 3, 21 e 22, eu escrevi algumas coisas aqui. Aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido da Galiléia e foi batizado por João, no Rio Jordão. E logo que saiu da água, viu o céu aberto. E o Espírito que, como pomba, descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu Filho, em quem eu me comprazo. E logo o Espírito conduziu para o deserto. Ali esteve no deserto 40 dias e foi tentado por Satanás. Às vezes, irmãos, nós se batizamos, entregamos nossa vida ao Senhor.
E as lutas parece que não largam de nós. Elas continuam. Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflição, mas tenham bom ânimo, viu, irmão? Tem bom ânimo. Ele disse, eu venci. Com isso ele está dizendo que se nós continuar junto com ele, nós não perdemos batalha. Nós podemos ter ser machucado, ser ferido, mas nunca vencido. Vocês estão entendendo, irmãos? Estou falando isso com experiência, irmãos. De 47 anos que eu sirvo a Deus e vivo debaixo de luta até hoje. Mas nunca perdi uma batalha, nunca também tive uma resposta que nunca tive uma oração que Jesus não respondeu. Sempre Jesus me responde as minhas orações. Até quando às vezes estou com dor no corpo. Pastor, você tem dor? Tenho. Sou de carne e osso. Mas quando a coisa está apurada, eu ponho minha mão no lugar e falo assim, não aceito. Jesus já levou na cruz do Calvário essa dor. E minutos depois, eu sinto que não tenho mais a dor. E ele disse, eis que eu vos dou poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo. E em meu nome expulsarão demônio, curarão os enfermos, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então saiba, irmão, quando ele estava falando isso, ele não estava falando para pastor, só para pastor, ou obreiro, presbítero, seja lá quem for. Estava falando no sentido geral. Se você acredita e busca em Deus essa santidade, você recebe poder para se medicar na presença do Senhor. Amém? Então, meus amados, eu parei aqui. Veio Jesus da Galileia ter com João junto ao Jordão para ser batizado por ele. Mas João punha-se-lhe dizendo, eu que careço ser batizado por ti e vem-tu a mim? Jesus, porém, respondeu e disse-lhe, deixe por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele permitiu que ser batizado, e João batizasse ele. Agora a pergunta é, irmão, se Jesus, é claro que quando ele estava nesse mundo, ele era homem. A Bíblia diz que Jesus é o verdadeiro Deus por quê? Porque a Bíblia diz que ele já estava na fundação do mundo com o Pai, na criação de tudo. E verdadeiro homem, porque ele nasceu de uma mulher humana, por obra do Espírito Santo. Então, parte humana acompanhava ele durante sua trajetória dos seus 33 anos aqui nessa terra. Então, Jesus sofria dores, sofria. Tinha tristeza, tinha. Chorava, porque ele era homem. E ele teve que passar por esse processo para suprir a necessidade dos homens. Vocês estão entendendo, irmãos? Mas dá a entender, irmãos, que quando nós se batizamos, não fique com medo do que eu vou dizer agora. Dá a entender que o inimigo vai tentar te prejudicar. E sabe por quê? Porque antes de você viver com Deus, de você aceitar Jesus, de você se batizar, de você se tornar um filho e uma filha de Deus, o inimigo tinha força de adquirir algumas coisas tuas, porque era brecha deixada. Mas quando se toma a decisão e recebe Jesus como Salvador,
Você está recebendo o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que nunca perdeu batalha. E Ele vai te tentar te mostrar coisa para você ser seduzido, para você deixar o caminho, para você deixar Jesus. E é nessas alturas aí que você tem que imaginar que o teu inimigo não é o teu irmão, não é o religioso, não é aquele que te persegue. O teu inimigo é o próprio inimigo que perseguiu Jesus e vai nos perseguir também. Vocês estão entendendo? Vai nos perseguir. E a Bíblia diz que quando Jesus foi batizado, ele foi conduzido para o deserto. E lá no deserto, dá a entender que 40 dias tem que ter 40 noites. Então Jesus viveu 40 dias e 40 noites no deserto. E é claro, estava com fome. E é no momento das fraquezas, irmãos, que o inimigo ataca. Aprenda isso. Momento que você está fraco, momento que às vezes você fala coisa que não deve falar. No capítulo 18, verso 21 de Provérbios, está escrito lá que a boca, a língua, ela pode trazer bênção ou maldição. Ela pode trazer anjos para te abençoar ou anjo para te amaldiçoar. Depende da tua boca. Por isso que a nossa boca tem que saber o que fala, meus irmãos. Porque a Bíblia fala a respeito disso. O poder da vida e da morte está na palavra. Na palavra. E foi com a palavra que Jesus venceu o inimigo no deserto. Porque ele veio para Jesus e disse assim: se tu és filho de Deus, você já sabe essa frase. Se você é filho de Deus, faça com que essas pedras se tornem pão. Quer dizer, ele vai vir e vai mostrar. E mostra para nós todo dia. Alguma coisa para nos seduzir e fazer nós se desviar do caminho. Pois ele tentou fazer isso com Jesus. E eu estou falando com pessoas que têm passado por isso, irmãos. Porque a palavra está falando com você. Jesus respondeu: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, irmãos, não é porque nós somos crentes também que temos que ser aquela pessoa fechada, não. Cada um tem uma forma de ser, mas eu digo assim: vigiais aonde você põe teu pé e as palavras que você fala. Dependendo do que você fala, você se abençoa, e dependendo do que você fala, você se amaldiçoa. E a maldição sai da tua própria boca. E o pior, irmãos, que a Bíblia diz que todo mundo tem poder da palavra. Tem poder na palavra. E é por isso que temos que saber o que falamos para não ter problema. Mas o inimigo não se contentando, diz a palavra que ele levou Jesus até uma torre, mais ou menos, certo, daquela igreja dos holandeses ali, naquela altura, talvez. E deu uma ordem para Jesus: se você é filho de Deus, pule daqui lá embaixo.
Porque está escrito que Deus enviará os anjos para te guardar, você não se espedaçar em pedra. Está mais ou menos escrito assim. E sabe o que Jesus falou? A palavra, irmão, a palavra. Não tentarás o Senhor teu Deus. Estão entendendo? Não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus podia até fazer isso. Mas se ele fizesse, está obedecendo o inimigo e ainda estava tentando a Deus, porque era isso que o inimigo queria que ele fizesse. Com isso, eu quero passar um pequeno ensinamento dentro desse versículo. A respeito de qualquer coisa que você vai fazer. Você vai subir, já digo, num telhado. Você pega uma escada, a escada, vamos supor, ela está aonde você vai pisar ali frouxo, não está bem firme. Mas você, de preguiça, de dar uma arrumada, de dar uma pregada, ajeitar, você pisa lá e vai, de repente você pisa numa coisa daquele, ele quebra e você cai. Não foi diabo nenhum, você fez um ato de tentação. Você viu o perigo e os praticou. E fez. E a mesma coisa é o negócio do pecado, irmão. Você sabe e pratica. Você faz a coisa errada, sabendo que está errado. É um ato de atentação a Deus e o inimigo adora que nós façamos isso. Adora. Eu sou taxado de falar pouco, não gosto de falar muito, falo quando estou pregando, aí eu falo. Mas até dentro da minha casa eu sou um pouco calado, falo o que é necessário falar, mas escuto. Pode dizer que eu estou errado? Não. Eu aprendi com a palavra de Deus a me conduzir. Vocês estão entendendo, irmãos? A me conduzir. Faz 47 anos que eu estou no caminho. E eu nunca me desviei, irmão. Nunca me desviei. Tive motivo? Tive. Mas a palavra me conduziu. Estão entendendo? A palavra me conduziu. Não é uma placa da igreja, não é uma religião, a palavra. Vocês estão entendendo? Então, esse ensinamento, nós já estamos quase terminando a palavra. A terceira parte, irmãos, da tentação de Jesus, que ele mostra para Jesus o reino desse mundo. Quem já leu essa passagem da Bíblia? Poucos leram. Mostra para Jesus o reino do mundo. Veja a ousadia do inimigo com Jesus, irmão. Ele mostra para Jesus todo o reino do mundo, riqueza, poder e tudo. E aí ele olha para Jesus e diz assim, olha, tudo isso que você está vendo, em outras palavras ele está dizendo, tudo isso me pertence. Mas tudo isso eu te darei, se vocês prostrarem-se e me adorarem. Queria que Jesus adorasse a Ele. Fez uma breganha com Jesus, mostrando o reino do mundo. Mas um ensinamento aqui. O Senhor disse que para nós comer o melhor dessa terra. E se nós for fiel nessa terra e obedecer a palavra de Deus, ser dizimista fiéis a Deus, Deus cuida dos nossos bens e nós podemos ter riqueza, irmãos. Podemos ter riqueza e não é pecado ter riqueza. É pecado se você adquirir logrando os outros. Aí é errado. Mas se você adquirir trabalhando,
fazendo as coisas corretas e consagrando a parte que Deus pede na Bíblia Sagrada no altar, Deus cuida. Deus cuida e não é pecado você ter uma casa bonita, ter um carro bonito, não é pecado. É pecado você ter orgulho. Você se orgulhar. Deus vai te dando as coisas, você vai estufando o peito e vai achando que é o super-homem. Orgulho. Por que eu digo que é orgulho, irmão? Porque o inimigo, Deus jogou ele do céu por causa do orgulho. Ele quis ser igual a Deus no céu. E por isso Jesus, isto é, Deus jogou ele na escuridão. Vocês entenderam? Então, meus irmãos, tudo isso eu te darei, disse o inimigo a Jesus, se prostrares e me adorares. Você veja bem, irmão. Então, tudo aquilo que você adquire deve ser consagrado a Deus. Você está entendendo? A pessoa adquire um carro, vai lá, consagra, unge e abençoa. A pessoa adquire qualquer outra coisa, consagra o Senhor. Por quê? Porque as coisas que Deus está te dando é para benefício teu enquanto você tiver vida aqui dentro desse período que você está vivendo com Ele nesse mundo. Porque tudo que adquirimos não levamos nada. Nada. Fica aqui. E ainda fica, às vezes, para criar problema para os familiares que ficam. Entendeu, irmãos? Então, meus irmãos, estamos chegando ao final aqui. Ele o permitiu. Então, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, e eis que uma voz dos céus dizia: Este é meu Filho amado, a quem me comprazo. Em outras palavras, nele eu tenho prazer. Amém, irmãos? Então, irmãos, essa é a nossa forma de vida aqui. Ser batizado, buscar o batismo do Espírito Santo e receber poder do céu para nós caminhar. Uns vivem 20 anos, outros 30, outros 50. Eu, graças a Deus, já tive o privilégio de estar com 74 anos, mas todos que morrem não levam nada daqui. Por isso que temos que nos preparar, porque a tua morada não é aqui, irmão. Você não é cidadão desse mundo. Você não é cidadão do Carambeí, você está passando. Está passando como peregrino e forasteiro. Entendeu? Mas ninguém leva nada daqui. Então, pense nisso e viva com Jesus e coma o melhor dessa terra. É o que a Bíblia diz. Amém, irmãos?